clame a mim, o grito de Deus para a igreja. Então Jeremias 33, 3, vai estar lá, né? Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse texto foi pronunciado por Deus ao profeta Jeremias na condição da imagem. A imagem que vocês estão vendo aqui no nosso Data Show é uma imagem que retrata verdadeiramente o momento de que Deus dá essa palavra. Então não tem hora, não existe um ambiente, a hora, o tempo para que Deus venha e fale. Então nós estamos diante de uma fala poderosa de um Deus que ama, um Deus que cuida. Aí nós vamos entrando no contexto deste versículo de Jeremias 33, 3. Então nós vamos ver aqui, irmãos, para o terceiro slide, por favor, irmão Davi. O contexto do texto, Deus fala em meio à crise. Então nós vamos ver aqui quem foi Jeremias. Então Jeremias estava preso, Jerusalém estava cercada com o Império Babilônico. Nós vamos ver que o povo de Israel estava vivendo, irmão Ribamar, irmão Lindete, o pior estado, a pior fase de Israel, irmã Lindete, é nesse período 650 anos antes de Jesus. 650 anos antes de Jesus, Deus estava falando ao profeta Jeremias, preso, clame a mim, clame a mim. E Israel estava tanto no estado espiritual e político, a ponto de Deus trazer juízo. Um Deus que é de amor, um Deus que é bondoso, um Deus que é misericordioso, mas que ninguém brinca com ele, de que ninguém zomba de Deus, ninguém é capaz de se esconder de Deus. E assim é o contexto do nosso irmão Jeremias, o profeta que Deus levanta. Mas o estado, o cenário do profeta era algo que envolvia, irmãos, apostasia total. Envolvia apostasia. O que é apostasia? É negar a fé. Apostasia é você estar longe daquilo que você cria, daquilo que você entendia que era a palavra de Deus, que era mandamento de Deus, e por algum momento da sua vida, por relaxamento nas atividades espirituais, o povo de Israel, nesse caso aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai negar ao Senhor. Eles irão para um caminho perigoso, um caminho de morte, um caminho que estava sem volta, porque eles estavam, irmão Tarso, tão mergulhados no pecado, irmã Bianca, que eles não tinham nem vergonha daquilo que eles faziam. Quem é que tem vergonha aqui quando comete aqueles deslizes, aqueles pecados, aquelas falhas, aquelas coisas que o nosso coração arde porque nós cometemos? Quanto de nós temos aqui aquele arrependimento sincero diante de Deus, quando nós falhamos, quando nós pecamos? Mas Israel estava num estado tão deprimente, decadente, que o próprio Deus vai dizer algo importante. Então, Tati, por favor, pega aí na sua Bíblia rapidinho, Jeremias 6, descarregou? Davi, meu filho, Jeremias 6 e 15, para vocês terem uma ideia de que o estado de Israel estava em um momento, em um cenário caótico, de apostasia total. E aqui nós vamos ver: ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Deus falando. Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo ficam corados, envergonhados. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Olha, tem um perfil, nós estamos entendendo aqui, que existe um perfil daqueles que caem e se arrependem, se envergonham, se entristecem, mas tem outro perfil que eles não se envergonham, eles tinham prazer. Mas o que é que eles estavam fazendo, pastor, a ponto de Deus, ele vai relatar para Jeremias o que ele estava vendo? Porque há uma diferença, irmãos, do que o pastor vê em vocês e vocês veem em mim, a diferença de que Deus vê em você e em mim. Existe uma diferença, e essa diferença, a ponto de que nós estamos entendendo aqui, é que Deus, ele tem um olhar clínico, ele tem um olhar detalhado da situação, e é inquestionável. Toda vez, irmãos, toda vez que Deus vinha te exortar, toda vez que Deus vinha detalhar aquilo que você precisa se ajeitar, se aprumar, dê glória a Deus, porque Ele te ama. Porque tem muitos aí que estão mortos
vão morrer e não vão ouvir a voz de Deus. Muitos vão morrer, muitos vão cair na lama e não vão ouvir. Hoje eu e você estamos ouvindo uma advertência do Senhor: clame a mim. Hoje nós estamos ouvindo, hoje ainda nós temos ouvido para ouvir o que Deus quer corrigir, consertar na minha e na sua vida. Será que tem alguém que vai dizer: pastor, eu não tenho nada para que Deus venha me corrigir? Eu não tenho nada. Eita, parabéns, parabéns, porque eu tenho coisas ainda para corrigir, tenho coisas para melhorar, eu tenho situações na minha vida que eu preciso melhorar. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver que as práticas pecaminosas de Judá, para que Deus grite, era algo assombroso, irmã Bianca. Para Deus clamar, para Deus ficar a um ponto de que o povo não estava tendo vergonha dos seus pecados. Aí Deus, o que é que eu vou fazer? Porque Israel, eu amo Israel, eu não quero destruir Israel, eu quero corrigir, porque eu fiz um pacto com os pais deles, porque eu quero cumprir a minha palavra deles, porque eles não irão desaparecer da face da terra, o meu povo não vai desaparecer. Mas nesse estado aqui, eles estavam adorando Baal, os cultos à fertilidade, que envolvia a prostituição cultural, em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores verdes, ali em Israel, faziam oferendas, irmãos. Então adoravam o Deus Baal, a rainha dos céus, eles adoravam outro Deus. As famílias inteiras se envolviam em fazer bolos e oferendas para a deusa Istar, chamada de rainha dos céus, que está em Jeremias 7, versículo 18. Também eles faziam sacrifício de crianças ao deus Moloque. Então, a prática mais abominável no vale de Irnom, nos arredores de Jerusalém, irmão, eles queimavam seus filhos, as suas filhas, e sacrificavam a ídolos, a ponto que Deus ele vai dizer explicitamente em Jeremias 7, 31, 19 e 5: coisas que nunca ordenei e nem passou pela minha mente. Veja bem, irmãos, veja que Deus vai dizer: nunca passou na minha cabeça, nunca passou na minha mente que esse povo o povo de Israel iria sacrificar os seus filhos para o deus Moloque. Olha o estado de Israel nesse contexto de Jeremias preso. E ainda mais, irmãos, a hipocrisia religiosa. O povo acreditava que, porque eles tinham o templo do Senhor em Jerusalém, Deus jamais permitiria que a cidade fosse destruída. Eles tinham essa superstição: o templo de Jerusalém nos protege, nos encobre. Eita, irmãos, tem tanta gente que acha que vir para o culto encobre os seus pecados. Tem muita gente que canta para encobrir os seus pecados. Tem muita gente que prega, que acha que vai cobrir os seus pecados. Tem muita gente que trabalha, se dedica nas igrejas, mas ele fica em volta: olha, eu estou na igreja, mas meu irmão não se corrija, mas eu estou na igreja, mas eu estou nos vícios, eu estou na igreja, mas ele está debaixo de uma capa, ele está debaixo de uma proteção imaginária. Isso se torna o quê? Hipocrisia. Mas, irmãos, o verdadeiro crente não é hipócrita. Ele cai, mas ele se levanta. Tem momentos de crise, mas ele clama ao Senhor. Ele tem momento de frieza, aquele momentozinho, mas só que ele entende: Senhor, para onde irei, se só Tu tem palavra de vida eterna? Não é Maria, não é João, não é a igreja YZ que vai me salvar, é só Jesus de Nazaré, é só o Senhor Jesus que me salva. Então, mesmo tanto assim, acular daquele jeito, mas eu vou resistir, eu vou vencer, porque eu sou soldado de Cristo. O soldado de Cristo, ele sempre vai estar diante de Deus de forma sincera, de forma que ele vai agradar a Deus. Mesmo: Senhor, me ajuda, Senhor, me acuda, Jesus, mas eu quero te servir. Senhor, não está fácil, mas eu quero te servir. Senhor, às vezes fico desse jeito, dessa forma, mas eu quero te servir. Então, meu amado, meu irmão, se você está passando esse processo, continue na igreja, continue na presença do Senhor, continue aqui, e você vai vencer. Você vai vencer. Mas ainda, irmãos, aquele estado daquele povo, também a questão da opressão, oprimia os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, a ganância e a desonestidade, desde o menor até o maior, todos eram gananciosos, irmãos, todos eram gananciosos. Eles não tinham vergonha de nada, do que eles faziam. E também, irmãos, também tinham um judiciário corrupto. Olha aí, o judiciário corrupto, não defendiam a causa dos necessitados nos tribunais. Jeremias 5:28. Então, irmãos, nós estamos aqui desenhando o contexto para que Deus
um santo de misericórdia, ele gritasse: ei, clame a mim, ei, clame a mim. E assim, irmãos, nós entendemos aqui que mesmo Jeremias preso, a palavra de Deus não estava presa, e o Senhor, ele vai falar para Jeremias. E assim nós entendemos, irmãos, que mesmo nessa situação, Deus não se cala. Olha a podridão de Israel, olha aquele povo do deserto, aquele povo que os seus ancestrais, porque aqui não era o povo do deserto, obviamente, já era uma geração nova, mas olha o que eles tinham de história, o quanto eles tinham de mensagem, de que Deus tinha feito na vida de Israel, no povo de Israel, mas eles esqueceram. Aqui, irmão, o povo de Israel esqueceu da palavra de Deus. Você é capaz, irmãos, você é capaz de viver sem a palavra de Deus? Quem é capaz de viver sem a palavra de Deus aí? Ninguém. Nenhum de nós, irmãos. Nós precisamos estar com a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar conectados na palavra de Deus, porque Israel aqui é uma representação direta de que o povo já tinha esquecido das promessas, o povo tinha esquecido dos mandamentos, o povo tinha esquecido dos decretos, dos milagres. Olha, irmão, como é fácil, irmãos, como o pecado, irmãos, ele cega, como o pecado, irmãos, consegue cegar as pessoas, os seres humanos, quando nós damos lugar, quando nós escondemos ele no nosso coração, quando nós colocamos ele reservado dentro do nosso quartinho, dentro de um quarto secreto do nosso coração. Veja que aos poucos, porque a queda de Israel, de Judá, aqui foi aos poucos, irmão, não foi da noite para o dia. Então é necessário de que nós, irmãos, começa só um pouquinho, começa só devagarzinho. Não, isso aqui não, isso aqui não tem problema não, ninguém está vendo, isso aqui não. Mas, irmãos, quando der fé, está nesse estado aqui de Israel. Mas mesmo assim, Deus não se cala e Ele chama o seu povo para clamar. Mas o que isso nos revela? Deus fala em tempos de sofrimento. Deus fala em tempos de sofrimento. Então Deus, irmãos, está em todos os momentos da nossa vida. Deus está em todo momento. Nós estamos em uma situação, irmãos, aqui no Brasil, a justiça, os juízes, os governantes fazem o que querem com o nosso dinheiro, fazem o que querem com a nossa Constituição, e nós olhamos para um lado e para o outro. Senhor, e a tua justiça? Senhor, nós somos um país cristão. Senhor, nós temos milhões e milhões de homens e mulheres que não compactuam com eles, mas por que nós não vemos representatividade? Porque nós não vemos a igreja, nós não vemos a igreja se mobilizando, orando, porque nós estamos, irmãos, em um momento de que a nossa sociedade brasileira, ela está acuada, ela está adormecida, está calada diante da opressão, diante das guerras. Então, irmãos, Deus fala em tempos de sofrimento. Então, esse contexto já está indicando, irmãos, que o mover do homem, o mover humano, já não tinha mais como resolver a situação de Israel. O profeta Jeremias passou 40 anos a 45 anos pregando em Natal. Ele já foi, nós vamos ver que ele é chamado desde o ventre da sua mãe. Deus proíbe ele a não casar, e Deus vai chamar ele com 17 a 20 anos de idade para pregar, e ele passou 40 anos, e o povo foi para a Babilônia, porque o povo não quis ouvir a pregação, o povo não quis ouvir a palavra de Deus, o povo não quis ouvir o profeta, irmãos. Irmãos, detalhe, há um ponto que nós podemos aprender aqui, é de que Deus, ele vai, em vários momentos, Deus ele vai usar de várias formas para falar para mim e para você. A irmã Lidete, Deus falou, nós cremos que Deus falou pelo sonho, mas nós vamos ver na Bíblia que Deus vai falar de várias formas. A sarça ardente, Deus vai falar também diretamente com Adão. Então nós vamos ver que em vários momentos Deus vai usar. E ali de Sodoma e Gomorra, Deus vai usar o quê? Deus vai usar dois homens para pegar a família de Ló e proteger eles ali da condenação, do juízo de Deus. Mas nesse momento nós vemos que Deus ele não vai usar os anjos, Deus não vai usar o rei, Deus não vai usar uma pessoa influente ali em Israel. Deus vai levantar um jovem, Deus vai levantar Jeremias, um desconhecido como eu e você, para pregar o Evangelho, ou seja, para pregar as boas novas, ou seja, para pregar a palavra. Porque aqui a palavra evangelho não existia, mas aqui nós entendemos boas novas, uma notícia, uma mensagem. Então Jeremias estava ali e Deus estava dando a palavra purinha do céu, purinha do céu. Então Deus, quando de usar
para falar alguma coisa, fale, porque é por linha do céu e você tem que falar. Não importa a situação, você vai ter que falar, porque foi Deus que entregou para você. E aí você tem coragem, e aí você tem firmeza, aí você tem fé. Então é necessário entendermos, irmãos, que aquele povo estava impossibilitado humanamente. Então entra o outro processo, Deus. Aí entra Deus como possibilidade para consertar, para corrigir o povo. E assim Deus vai estabelecer, irmãos, porque Salmo 50, versículo 15 vai dizer: invocai-me no dia da angústia e eu te livrarei. Invocai-me no dia da angústia e eu te livrarei. Isaías 55, 6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa é a palavra, irmãos, desse slide que nós estamos já encerrando, para irmos para o segundo. Então, irmãos, dentro desse contexto do sermão, nós queremos entender aqui, irmãos, de que Jeremias, um profeta das lágrimas, ou profeta chorão, em vários momentos, em várias situações da sua vida, nós vamos ver que o pregador, aí é a diferença do profeta de hoje, né? Esse profeta de hoje que vai para uma igreja e outra, pede as ofertas, tem visagem, tem um monte de coisa. Todo culto tem profecia. Tenha cuidado, irmãos, tenha cuidado. Todo culto tem profecia. Aí, irmãos, mas o profeta verdadeiro aqui, o profeta aqui, lançado na prisão, lançado em uma cisterna, levado para o Egito contra a sua vontade, rejeitado por seus vizinhos, rejeitado por sua família, rejeitado pelos sacerdotes, rejeitado por seu público, rejeitado pelos reis. Esse é o Jeremias, esse é o profeta aqui. Esse é o profeta. Muito diferente dos profetas aí. Eu creio então em profecias, viu? Eu sou crente, assembleiano, nós cremos em profecia. Mas nós devemos ter o olho aberto e a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, para discernir se é do papai ou se é do carnudo. Se é do carnudo. Tenha cuidado, que tem muito carnudo por aí. Então, irmãos, nós vemos que Jeremias, ele está em volta desse contexto. Aí agora nós vamos para os 3 verbos, para que nós desenhemos essa mensagem e venha a consolação de Deus para nós. Então, o slide 4. Glória a Deus. Irmãos, aí vocês vão ler. Então nós vamos, o primeiro, clamar. Clama a mim. Aqui está falando de um chamado de dependência. É um chamado de dependência. Deus está olhando o povo que está vivendo ao seu bel prazer. Irmão, crente não presta viver ao seu bel prazer, porque ele vai pecar, porque ele vai se distanciar, porque ele não vai querer estar na presença do Senhor, porque ele vai, irmãos, ele vai ser levado como uma folha seca é levada ao vento, porque ele está se auto-intitulando, ele está com sua vida, é eu e eu de novo. Mas só que quando Deus, ele vai dizer, clama a mim, nesse contexto, é porque estamos à deriva, é porque Deus vai chamar, olha, venha para a retidão, olha, venha para perto de mim, vocês estão longe, vocês estão confusos, vocês estão abomináveis diante de mim, vocês estão sujos, mas clame a mim, vocês precisam estar dependentes de mim, porque a sua carne vai levar para longe da presença, longe da palavra, longe da oração, longe da obediência, da renúncia, do respeito a Deus, vai levar, irmãos, vai levar. Mas o primeiro verbo que nós podemos entender, então, clamar, é um grito intenso, clamar. Aqui é um grito, irmãos, quando nós chamamos alguém, tem várias formas, mas quando você vai usar essa palavra, quando tem uma ênfase, como tem uma importância, aí você clama. Aí esse clamor, ele no hebraico é um grito intenso. Então aqui Deus ele vai tomar a iniciativa, irmãos. Olha aqui, quando os homens estão na pior, eles gritam pedindo socorro. O povo de Israel é que gritou? Não, foi Deus que gritou, clame a mim. O povo estava mergulhado, o povo estava até a cabeça coberto. Aí Deus diz, clame a mim, clame a mim. Tem hora, irmãos, que Deus pega você. Tem hora que Deus, ele vai e pega você. Nós estamos aqui porque Deus, ele foi lá na lama onde eu e você estava, e ele pegou você. Mas quando você é crente, você está aqui, Deus, ele não vai pegar você na lama. Aí ele vai gritar, clame a mim. Porque Deus, ele quer que você não só ouça, mas você escute. Vocês já aprenderam, na escola bíblica a gente já ensinou que ouvir, você ouve, mas
passa na outra e vai-se embora e esquece. Mas quem escuta, desce ao coração e Deus transforma. Aqui, irmãos, nós vamos ver de que Deus ele vai tomar iniciativa. E aqui o ponto é, não é ore se quiser, é uma ordem. Clame. É uma ordem que Deus nos dá, irmãos. Como é que está o nosso estado? Como é que está a nossa situação? Então nós devemos clamar, que da mesma forma é gritar, é clamar com voz alta, com intensidade, porque Judá estava em pecado, mas Deus ainda estava convidando eles a clamar. Então hoje a igreja está quieta, acomodada, sem vigília, sem joelhos no chão. Aí Deus está nos dizendo: volte a clamar com fome, volte a clamar com desespero santo. Será que nós temos essa intensidade na nossa vida? Será que nós, diante de Deus, nós clamamos, nós gritamos a Ele: Senhor, me dá poder para me resistir, Senhor, me dá poder para me ser crente, fiel, ser um crente, Senhor, de convicção? Será, irmãos? Porque é necessário, irmãos, nós saímos, irmãos, dessa vida cômoda, porque hoje nós estamos numa vida cômoda. Nós louvamos a Deus porque nós temos os nossos empregos, nós temos as nossas casas, nós temos as nossas vidas. Deus abençoa nós temos o pãozinho, nós temos o Nubank, nós temos. Que vida abençoada, irmãos. Mas nós esquecemos de clamar. Aí é o perigo. Quando o crente para de clamar, aí o crente, ele vai ter que esperar, irmãos, o grito de Deus. E talvez, irmãos, o grito de Deus não chegue a você a tempo. Talvez, irmãos, o grito de Deus não chegue a Deus a tempo. Então é necessário nós estarmos em alerta, em prontidão, porque, irmãos, o chamado é para isso, é uma dependência a Deus. Porque clamar é buscar com urgência, insistência, fome espiritual. Uma fome espiritual, irmãos. Será que todos estivessem com fome espiritual, não estariam aqui na igreja? Será que todos que estivessem com fome espiritual estariam nas igrejas ao redor do Brasil? Porque há uma sinalização, há uma constatação que os cultos da semana estão se esvaziando. Estão se esvaziando a ponto de os pastores olhar para o templo, sinalizar e pedir a Deus, clamar a Deus, para que a igreja se desperte, porque essa é a nossa oração. Uma igreja sem clamor é uma igreja sem poder. O diabo não teme uma igreja bonita, ele teme uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que santifica-se, uma igreja comprometida, uma igreja que ela tem firmeza na sua vida, nos seus passos, na sua conduta, ela é santa. O diabo não está preocupado com a beleza da igreja, com a sua ornamentação, com as suas liturgias bonitas, com os seus aparatos tecnológicos, os seus sons. Olha o som da igreja, os telões, com frases de efeito, com frases bonitas, com um marketing bem feito, a igreja bem acolhedora. O diabo não se interessa com isso, não. Mas uma igreja que o diabo se preocupa é uma igreja que ora, uma igreja santa, uma igreja que busca, uma igreja que busca o poder do céu, uma igreja que está perto de Deus, uma igreja que invoca o Senhor na angústia, uma igreja que invoca o nome do Senhor para ser salvo. Porque hoje muita gente invoca o nome do Senhor para os bens, para tirar a tristeza, para resolver daqui para amanhã o meu problema, e esquece que algumas coisas no nosso arredor são situações para que Deus venha trabalhar em nós. Aí nós clamamos porque nós não queremos sentir dor, nós não queremos mais sentir nenhuma raiz de problema. Hoje os crentes é assim. Uma boa parte já quer ir para a oração ali, já quer ir para o profeta, já quer ir para aquele pastor bambambam, quer ir para aquela igreja ali, porque ele quer resolver as coisas que está atormentando ele, porque existe um problema de que algumas situações é Deus colocando para consertar alguma coisa minha e sua, e não é o diabo, e não é a circunstância do Brasil, do comércio, mas é algo que Deus está fazendo por mim e você. Então essas pessoas, elas invocam para os bens, para a prosperidade, para o bem-estar, mas não invocam para ser salvo, para ser santo, para ser justo nesse mundo caído. Enquanto esse mundo, ele está se sujando cada vez mais, eu e você estamos clamando: Senhor, santifica o meu coração, não deixa que o meu coração se suje diante dessas imundícias. Esse é o clamor para nós, irmãos. Então, nenhuma igreja jamais caiu porque orava demais, mas muitos caíram porque pararam de orar. Pararam de orar. Uma igreja que ora, ela não cai.
Uma igreja que busca em sinceridade, Deus não cai. Mas pare de orar. Pare de orar na sua vida. Paremos de orar para você ver o que vai acontecer. Então, irmãos, é uma verdade. Deus não manda clamar sem propósito. Ele garante uma atuação direta. Não aos homens, não aos recursos, mas Deus. Então, nesse momento, irmãos, não é os homens que vai resolver, não é os recursos tecnológicos, não são os planejamentos, mas é Deus. Muitas coisas na minha vida, na sua vida, não é um curso de os 10 passos, não é o curso as 10 maneiras de você ser mais produtivo nisso, naquilo outro, é Deus. Às vezes, irmãos, na nossa vida, nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor. E o quinto slide ali no computador, e o terceiro aqui no contexto do nosso sermão, e responder-te-ei, uma garantia divina. Deus não disse talvez, se eu quiser, Ele diz, eu responderei. Não é o talvez, é a certeza de uma resposta. A resposta pode ser, irmãos, essa resposta de Deus, eu responderei, é uma garantia divina. Olha que coisa linda, irmãos. Vocês estão nesse estado aí. Clame. Aí o segundo verbo, eu responderei. Olha aí, irmãos. Imagine, irmãos. Imagine o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ele diz, não é talvez, mas ele ia responder. Então é uma garantia de Deus. Porque, irmãos, mesmo Jeremias estando preso, mesmo Judá indo para o cativeiro, Deus prometeu uma resposta. Deus prometeu, irmãos. Estava tudo desajustado. Não tinha uma luz no fim do túnel para eles, humanamente falando. O pregador preso e a igreja na apostasia. Aí Deus, Ele vai dizer, clama a mim e responder-te-ei. Olha Deus poderoso. Então nós temos garantia na nossa vida em Cristo Jesus. É Cristo Jesus que nos dá o direito, irmãos, de clamarmos agora mesmo. Qual é o teu estado? Qual é a tua situação? Clame agora. Deus está dando essa oportunidade. Eu responder-te-ei. Clame agora. Você é capaz de clamar a Deus agora, porque Deus vai responder. O Senhor vai responder, não é palavra de pregador, é a palavra do próprio Deus. Então a resposta, irmãos, pode ser livramento, direção, consolo, correção. A resposta de Deus está nisso. Ele pode te dar a direção, o livramento, a restauração. Isso também significa, Ele está dando atenção para você. Você é um privilegiado diante deste mundo caído, diante de todas as idolatrias, diante de todo o lamaçal de pecado. Você é privilegiado. Deus está te dando atenção, é hoje, é agora. Clame. Nós não queremos clamar, nós não queremos direção, nós não queremos, irmãos, estar na direção de Deus, nós não queremos livramento, queremos viver de qualquer jeito, nós não queremos correção, nós queremos viver uma vida de qualquer forma. Mas o Todo-Poderoso está aqui dizendo, eu responderei. Eu responderei a Bianca, eu responderei a irmã Lidete, o irmão Thales, o irmão Davi, eu responderei a irmã Renata, eu responderei a irmã Thalim, o irmão Ribamar. Mas só que nós queremos a restauração, nós queremos a atenção de Deus, porque muitos crentes, irmãos, têm medo que Deus fale com ele no culto. Tem muitos crentes que têm medo do profeta falar com ele no culto, porque tem coisas que ele não quer largar, tem coisas que ele não quer ser restaurado. Ele não quer ser restaurado. Ele não quer, ela não quer. Mas aqui, irmãos, nós entendemos que Deus não está surdo. Ele está esperando a igreja voltar a clamar com fé. O problema, irmãos, não é Deus estar calado, é a igreja que parou de clamar. Deus não está calado, irmãos, para a igreja do Esplanada. Deus não está calado para a igreja brasileira, mas a igreja não clama. A igreja só quer festas, a igreja só quer ter os seus congressos, a igreja só quer ter as suas festanças, mas o compromisso de estudar a palavra, de estar com Deus, particularmente na igreja, em casa, em qualquer canto, não tem. Ou na bicicleta, ou no ônibus, ou deitado, não temos, nós não clamamos. Aí, irmãos, o problema não é Deus, o problema é eu e você. Então, irmãos, já vamos para o finalmente, e é o sexto slide. Glória a Deus. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Revelação e propósito, irmãos. Coisas grandes é além do entendimento humano, irmão Bianca. Coisas grandes é que eu não consigo imaginar. O crente em Jesus, ele pede uma coisa, Deus dá a maior. Deus, nós pedimos, passei anos e anos pedindo uma esposa, anos e anos pedindo uma pessoa para casar. Eu sempre, irmãos, eu já contei aqui de que eu orava pela minha esposa.
jovem solteiro, quando eu ouvi no culto de mocidade uma pregadora dizendo, no culto de jovem ela dizendo: jovens, ore para o seu cônjuge, ore para a sua esposa. E eu muitas das vezes ali no meu trabalho, que eu trabalhei 12 anos lá na sede do Montese, ali naquele culto, lá na sede do Montese, quando fechava tudo, eu orava o Senhor. Quando fechava, os irmãos iam embora, eu era o vigia na época, da igreja ali da 15 de novembro, eu orava ali naquelas cadeiras. Eu orava: Senhor, eu não sei aonde está minha esposa, eu não sei o que ela está fazendo, mas Senhor, abençoa. Eu orei, o Senhor é minha testemunha. Eu orava: Senhor, eu não sei aonde ela está, mas abençoa ela, irmãos. Abençoa ela. E aí, irmãos, Deus me deu. Deus me deu. Eu não imaginava, eu não compreendia. Eu orava, eu não dava a descrição, mas Deus me deu algo que estava além do meu entendimento. Porque, irmãos, eu louvo a Deus pela minha esposa, pela minha casa, o meu trabalho, a minha igreja que está aqui. Eu louvo a Deus que eu não imaginava, irmãos. Então, são coisas grandes além do nosso entendimento. Esse é o ponto. E também, Deus vai dizer, né? Anunciar-te aí coisas grandes e firmes que não sabes. Firmeza é o quê? Questões de que são estabelecidas, são seguras, que só Deus conhece. Olha que coisa boa. Se fosse o presidente, se fosse o governador, irmãos, era coisa segura? Não, porque o Estado falha. Mas quem está dizendo que são coisas grandes e firmes, irmã Daline, é o próprio Deus que está dizendo para você. É o próprio Deus que está dizendo para nós. É Ele que está dizendo coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Deus revela caminhos que o homem jamais descobriria sozinho. Então Ele vai anunciar, Ele vai fazer coisas grandes e firmes. Por quê? Porque Deus tem um caminho melhor para você. Ei, jovens, Deus tem um cônjuge ideal para você. Deus tem um cônjuge ideal para você. Mas é necessário que você seja santo hoje. É necessário que você plante a semente da santidade hoje. Você clame ao Senhor, você escute a voz dEle, porque Ele vai responder, porque Ele vai te corrigir, Ele vai te dar atenção, mas Ele vai restaurar. Então, jovens, Deus tem coisas maravilhosas na vida de vocês. Deus tem coisas grandiosas, inacessíveis, fortificadas, que o homem, ele não vai descobrir sozinho. Então Deus quer revelar estratégias, quer saídas, milagres, avivamento, planos que ninguém imaginou. E aqui nós vamos encerrando. A igreja acomodada vive no natural. A igreja que clama recebe revelação do sobrenatural. Uma igreja acomodada, irmão, ela vai ser natural. E para o pastor alegrar ela, tem que fazer vários eventos, várias campanhas, trazer vários pregadores de São Paulo, do Rio, de não sei de onde, da internet. Uma igreja que está acomodada naturalmente, ela, irmãos, tem que ser envolvida com o entretenimento, tem que ser envolvida com coisas da carne, coisas do meu entendimento. Mas, irmãos, a igreja ideal, ela clama e recebe revelação do sobrenatural. Mas ela tem que ser uma igreja intercessora, uma igreja que clame ao Senhor. Aí sim ela recebe revelação do sobrenatural. Quer ver avivamento, irmãos? Quer ver portas se abrir? Quer ver jovens cheios do Espírito Santo? Quer ver curas, batismo no Espírito Santo, famílias restauradas? Clame a Deus, que Ele quer fazer coisas grandiosas comigo e você. Nós queremos avivamento, nós queremos vida restaurada, famílias restauradas. Então nós precisamos, irmãos, clamar ao Senhor. Jovens, quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Clame ao Senhor, clame ao Senhor. E assim, irmãos, Jeremias 33, aí para a conclusão, meu amado irmão Davi. Jeremias 33, 3, foi dito na prisão, no meio de crise, quando tudo parecia perdido. Esse é o resumo de tudo. Estava tudo perdido aparentemente, estava tudo sem saída. Mas Deus hoje, no nosso contexto, Deus está dizendo a mesma coisa para nós, igreja. Você está acomodado? Clame. Você está acomodado? Clame. Você perdeu o fogo espiritual? Clame. Os cultos de oração você não vem, você não tem mais dedicação, está vazio, mas clame ao Senhor. Deus quer responder, Deus quer revelar coisas grandes, Deus quer estabelecer uma igreja forte na sua presença e dependente dele. Então Deus abençoe a amada igreja. E nós vamos ver Lucas 6, 12, algo preciosíssimo que o nosso mestre ensina, pelo exemplo. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. O nosso Senhor Jesus é o maior exemplo, além dele ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, juiz, Redentor, mas ele também nos dá o exemplo, porque é no monte da oração que o crente vence, é no monte da oração que Deus ele desce do céu e visita todos nós.
não esqueçam de orar, não esqueçam de viver uma vida santa diante de Deus, em oração, vigilância, e assim nós louvamos ao Senhor nessa noite. Que Deus abençoe. Amém.